Minha família é um presente de Deus. A minha casa é a casa de Deus. E os meus filhos benditos serão. Minha família é um projeto de Deus. Olá, amigos. Eu sou o pastor Fernando Venâncio. Que honra ter você aqui mais uma vez no programa Família IBMB, um espaço que Deus criou para edificar a sua casa, edificar a sua família, edificar o seu lar. Hoje nós falaremos acerca da história de Davi, um jovem, um menino que de pastorzinho se tornou o maior rei de Israel. Creia que Deus ensinará a você alguns princípios para que você também ande em novidade de vida, para que você também viva algumas experiências tremendas que mudarão toda a tua trajetória. Por isso eu te convido, permaneça conosco aqui. Nós teremos um louvor abençoado agora e no retorno nós trataremos de alguns princípios da vida deste jovem que devem ser aplicados na nossa vida também. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta com esta palavra para abençoar o teu coração e abençoar a tua casa, a tua família. Pra me preocupar, esse tempo é que eu tenho pra desperdiçar. O sábio faz do tempo um tempo pra plantar, pois sabe que a seu tempo ele vai colher. Tempo de nascer, tempo de viver, de envelhecer e de morrer. Tempo de ganhar, tempo de perder. Tempo de falar, tempo de calar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de aprender mais essa lição, que pra tudo tem seu tempo determinado. Há tempo com propósito confirmado. O tempo não volta atrás. O tempo não para. O tempo não volta atrás. É uma onda no mar. O tempo não volta atrás. Não há túnel do tempo. O tempo não volta atrás. Há tempo pra você. Tempo pra que tempo pra me preocupar. Esse tempo é que eu tenho pra desperdiçar. O sábio faz do tempo um tempo pra plantar, pois sabe que a seu tempo ele vai colher. Tempo de nascer, tempo de viver, de envelhecer e de morrer. Tempo de ganhar, tempo de perder. Tempo de falar, tempo de calar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de aprender mais essa lição, que pra tudo tem seu tempo determinado. Há tempo com propósito confirmado. O tempo não volta atrás. O tempo não para. O tempo não volta atrás. É uma onda no mar. O tempo não volta atrás. Não há túnel do tempo. O tempo não volta atrás. Há tempo pra você. O tempo não volta atrás. O tempo não para. O tempo não volta atrás. É uma onda no mar. O tempo não volta atrás. Não há túnel do tempo. O tempo não volta atrás. Há tempo pra você.
Estamos de volta com o programa Família IBMB. Eu quero, neste programa, ensinar a você alguns princípios para que você experimente uma trajetória de conquista. Uma trajetória marcada por novidade de vida. Quem anda com Deus tem de experimentar sempre algo novo. E a partir da história de um menino chamado Davi, que se tornou o grande rei de Israel, o maior rei que a nação de Israel pôde conhecer. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. E Deus rejeitou este rei por conta de suas práticas equivocadas, por conta de suas práticas pecaminosas. E Deus ordena que o profeta Samuel ungisse um novo rei de Israel. Sendo assim, Samuel parte em direção à casa de um homem chamado Jessé para ungir o novo rei de Israel. E acontece um fato muito interessante. Jessé apresenta todos os filhos e se esquece de Davi. E cada filho que ele apresentava, Deus rejeitava e dizia através do profeta Samuel: não é este o ungido, não é este, eu já rejeitei, não é este aquele que ocupará o trono de Israel. E aqui já tem a primeira lição que eu quero compartilhar com você neste programa. E a primeira lição é a seguinte, grave isso no teu coração. O não reconhecimento das pessoas não é a sentença do teu fracasso. Aprenda isso. O importante não é o que as pessoas pensam a nosso respeito. O mais importante é o que Deus pensa a nosso respeito. E o profeta Samuel pergunta a Jessé: mas não tem mais ninguém? E ele disse: não, tem sim. Tem o meu filho caçula, um menino, que está no pasto cuidando das minhas ovelhas. E quando Davi chega à presença de Samuel, Deus diz para Samuel que aquele era o futuro rei da nação de Israel. E naquele momento, Davi é ungido rei de Israel. Mas isso não significou que ele fosse assumir imediatamente o trono daquela nação. O tempo foi passando, a nação de Israel estava em conflito, em guerra com os filisteus. E houve um dia em que o pai de Jessé pede para Davi levar almoço para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Chegando lá, acontece um fato muito interessante. Havia um homem chamado Golias, que era o representante do povo filisteu, e eles haviam estabelecido um pacto para que a guerra fosse resolvida no conflito entre dois homens, um de cada nação. Acontece que, pelo fato de Golias ser um gigante, quase 3 metros de altura, nenhum homem do povo de Israel se habilitou para lutar contra Golias. Até que entra no cenário um menino chamado Davi. E ao chegar ao campo de batalha e perceber que Golias afrontava o povo de Israel, afrontava a nação de Israel, ele começa a questionar aos seus irmãos, aos outros soldados, se ninguém não faria nada. E aí os seus irmãos tomam uma decisão que é muito comum no nosso meio. Os seus irmãos o repelem, o repreendem e dizem para ele: fique quieto, Davi, isso não é assunto para você, você não tem competência para se envolver nessas questões. E aí eu quero declarar um outro ensinamento para você. Os filhos de Deus, quando entram numa batalha, não entram para serem espectadores, mas entram para vencê-la. Davi, ainda que os seus irmãos não quisessem que ele lutasse, não quisessem, ou talvez mesmo não acreditassem que ele fosse capaz, ele estava disposto a batalhar. E você, meu amigo, diante das batalhas, das guerras que a vida lhe reserva, como você tem se comportado? Você tem estado passivo e permitido que o inimigo te afronte? Você tem permanecido ali calado, acuado, ouvindo os discursos que te afligem, os discursos que te amedrontam? Faça como Davi, tenha coragem, tenha ousadia e batalhe e guerreie. Mas os seus irmãos insistiram e fizeram uma pergunta a Davi. Olharam para Davi e disseram assim: não era para você estar cuidando das ovelhas do nosso pai?
Sempre surge alguém para tentar nos tirar do foco. Mas eu declaro para você, nas guerras da vida, não permita, e é o terceiro ensinamento que eu tenho para a tua vida hoje, não permita que as menores preocupações tirem você do foco, do alvo, daquilo que é prioridade, daquilo que é principal. Você já percebeu quantas vezes você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, você que me assiste, quantas vezes as menores coisas nos tiram do foco? Você já percebeu como que as coisas menores são capazes de tirar a nossa paz? São capazes de nos aborrecer? São capazes de alterar as nossas prioridades? Mas a resposta de Davi foi diferente das expectativas que os seus irmãos tinham a seu respeito. Ele insistiu, ele não queria mais ouvir uma frase de Golias afrontando ao seu povo e ao seu Deus. Davi insiste até que o rei Saul dá a ele o direito, dá a ele a autoridade para lutar contra aquele gigante de quase 3 metros de altura. E aí talvez a gente pense assim, mas é impossível. Seria impossível um menino franzino, um garoto, derrotar um gigante. Mas aí eu tenho a 4ª lição para você neste dia. Todos nós temos experiências que nos capacitam para vivermos desafios maiores. Receba isso no teu coração. As experiências que você teve ao longo da sua vida te prepararam para viver desafios, conquistas e vitórias maiores. E foi isso que aconteceu com Davi. O tempo em que ele passou no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, em um determinado momento, ele venceu um urso, ele venceu um leão, e por isso ele se considerava preparado também para enfrentar aquele gigante. Davi persistiu, tomou a decisão, não havia como retroceder. Ele enfrentaria aquele gigante. Eu te pergunto, o gigante que está diante de você, como você tem reagido? Qual tem sido a sua postura, meu irmão? Qual tem sido a sua postura, minha irmã, diante de um grande desafio que se apresenta diante de você? E aí eu tenho a 5ª lição, baseado na história de Davi. O ungido de Deus vence as suas batalhas, não por suas próprias forças, mas pela força e pela autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar para você que me escuta, você que me vê nesta hora. Você vencerá suas batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, não a partir daquilo que você pode realizar, mas a partir daquilo que Deus realiza em você. Deus é quem vai te dar força, Deus é quem vai te dar as estratégias, Deus é quem vai te capacitar para que você seja um vencedor em todas as áreas da sua vida. No versículo número 42 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Golias, quando viu Davi, o desprezou, porque era um menino ruivo e de boa aparência. Meu querido, a sua força vem de Deus. Golias desprezou Davi porque ele não tinha aparência de um homem de guerra. Golias desprezou a Davi porque Davi parecia um adolescente, talvez um adolescente sem força nenhuma. Você já percebeu que às vezes as pessoas olham para nós e elas nos desprezam porque não veem em nós força suficiente, capacidade suficiente, competência suficiente para superar determinados desafios que a vida nos reserva. Por isso, creia que a sua força vem de Deus. O ungido vence as suas guerras não com as forças que possuem, mas os ungidos vencem suas guerras com a força que vem de Deus. Por um momento, Davi, aquele menino, vestiu a armadura de Saul. A gente às vezes pensa que é com a armadura do outro, com a estratégia do outro, com a arma do outro, que nós vamos vencer as nossas batalhas. Diz a Bíblia que Davi não conseguiu dar um passo sequer com aquela armadura. Meu amado, minha amada, entenda que Deus dará a você as estratégias corretas para experimentar a vitória na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida espiritual, no seu ministério.
Não adianta nós buscarmos estratégias alheias, armaduras alheias. Nós precisamos entender que obteremos a nossa conquista, a nossa vitória, com as experiências que Deus nos proporcionou. E Davi lança mão daquela armadura e pega uma funda com 5 pedras. E ele diz algo assim tremendo para aquele gigante. Ele diz assim: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui Davi ratifica que a sua força vinha de Deus, que a sua unção, que a sua autoridade, que a possibilidade de obter a vitória sobre um grande homem, sobre um grande guerreiro, só poderia ser possível em Deus. Eu mais uma vez ratifico isso. Talvez você esteja me ouvindo numa condição de fraco. Talvez você esteja numa condição de uma guerra que te enfraqueceu e te colocou de uma forma muito debilitada. Mas creia que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus usa de fato os homens fracos. Deus usa de fato aqueles que não podem, para que toda glória e toda honra sejam tributados a Ele. E eu quero neste momento compartilhar da última lição deste programa de hoje. Quando nós entramos numa batalha, nós não podemos retroceder. Depois de tudo aquilo que Davi passou, não adiantava ele ficar amedrontado diante daquele homem de quase 3 metros à sua frente. A 6ª lição que Deus tem para o teu coração é a seguinte: não retroceda. Se você chegou até aqui, vá até o final. Se você está vivo, se você está de pé, se Deus já te proporcionou a superação de tantos outros desafios, talvez até menores do que o desafio que você enfrenta hoje, creia que Ele te entregará esse grande desafio nas suas mãos, como entregou Golias nas mãos de Davi. Diz a Bíblia que Davi lança aquelas pedras atingem a testa de Golias e ele cai. E com a própria espada de Golias, Davi corta a sua cabeça. E ali iniciava um período de grandes conquistas para si e para o povo de Israel. Porque Golias foi apenas o primeiro gigante que Davi derrubou, que Davi derrotou. O que eu quero dizer, meu amado, é que a partir desse grande desafio que está diante de você, e que Deus quer fazer com que você transponha, Deus quer fazer com que você supere, não apenas você, mas a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, também serão abençoadas pela sua conquista. Eu quero declarar que Deus tem o poder de fazer de homens simples, de homens fracos, grandes guerreiros e homens vitoriosos. É isso que Deus quer fazer contigo, é isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com a nossa família. Quer nos transformar em homens de guerra. Guerra no mundo espiritual. Guerra para que nós experimentemos aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Não fique na passividade. Creia que Deus vai te capacitar, meu irmão. Creia que Deus vai te dar as estratégias. Creia que Deus vai te dar ousadia. Creia que Deus vai te dar coragem, a despeito de todas as circunstâncias que se apresentam diante de você. Deus te fará ser um derrotador, um vencedor de gigantes. E neste momento, eu quero juntamente com você orar. Orar para que as experiências que Davi teve, aquele menino que saiu do pasto e ocupou o trono de Israel, que você também viva. Eu não estou falando aqui, eu não quero pregar ilusões, eu não estou dizendo que você vai ocupar funções políticas, funções eclesiásticas de destaque. O que eu estou profetizando para você é que Deus quer que você supere os desafios que estão à sua frente. E para isso você precisa ser ousado, para isso você precisa enfrentar os gigantes que estão diante da sua vida. Ore comigo neste momento. Feche os teus olhos e una a sua oração à minha, para que Deus te responda. Ore comigo nesta hora.
Deus, eu quero te agradecer pela Tua palavra que nos encoraja, pela Tua palavra que nos ensina, pela Tua palavra, Deus, que é um parâmetro para as nossas vidas. Ao olharmos para a vida de Davi, a gente consegue entender como que um pequeno menino pode se transformar no maior rei de uma nação. Nós entendemos isso, Deus, porque a força de Davi estava em Ti. A unção de Davi vinha do Senhor. E o que eu te peço, Deus, neste momento, é que todas as pessoas que estão me assistindo sintam agora em seus lares e em seus corações a mesma força, a mesma fé, a mesma coragem, a mesma ousadia que Davi sentiu, para que eles recebam, Deus, a autoridade, o poder para derrubarem os gigantes que estão diante deles, para que eles possam superar cada um dos grandes desafios que estão, Deus, diante deles. E talvez muitos, Pai, desafios que têm afrontado a sua fé, desafios que têm afrontado a sua esperança. Eu te peço em nome de Jesus, dá vitória aos teus filhos e que o teu nome seja glorificado na vida deles. Eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, pelo seu carinho, por estar aqui conosco nesses minutos. Eu desejo que Deus te honre, eu desejo que Deus continue ministrando esta palavra ao teu coração. Eu quero deixar aqui o meu e-mail, segue aqui no monitor. Terei o maior prazer de receber um e-mail teu, terei o maior prazer de te orientar, terei o maior prazer de conversar com você por intermédio das redes sociais. Eu coloco a minha vida, eu coloco a vida da Igreja Batista Missionária Betel à sua disposição, a família IBMB à sua disposição. Me envie um e-mail, eu terei o maior prazer de poder te responder, de conversar com você, de orar com você, de orientar você acerca de alguma área da sua vida. Eu quero mais uma vez te agradecer e pedir a Deus que Ele te honre em todas as coisas. E fica aqui o nosso convite, esteja conosco no próximo programa, todos os sábados, neste canal. Muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe, Deus te honre e abençoe o seu lar. Muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. você quiser, eu posso apagar as marcas e as dores do seu passado. É só acreditar em mim. Quero estar dentro de você e te fazer sentir livre, livre pra voar. Eu te ofereço minha mão, deixa eu cuidar de ti. Eu sou teu Deus, filho meu. Eu vim cuidar de ti, dai-me teu coração. Filho meu, eu sofri, vim te amar. Me dê a sua mão e deixa eu te guiar. 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 Eu te amo. Antes de você nascer, eu te esperava.
Antes de você crescer, eu te chamo. Deixa eu mudar você como eu te quero. Eu te amo. Antes de você nascer, eu te esperava. Antes de você crescer, eu te chamo. Deixa eu mudar você como eu te quero. Minha família